querida e amada torcida vascaína. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Resenha Vasco. Aqui você tem informações do Vasco de uma forma diferente. É feito de torcedor para torcedor. Antes de começarmos esse vídeo aqui, dessa terça-feira, dia de Vasco, eu peço para vocês aquela curtida e compartilhada. Inscreva-se aqui no canal, vamos fazer o Resenha Vasco crescer. Então vamos lá, nesse vídeo dessa manhã, dessa terça-feira, o Vasco tem uma partida decisiva pela Sul-Americana, às 21h30, o jogo no estádio lá Fortaleza contra o Lanús. Para essa partida já teremos a estreia de Fernando Diniz. Fernando Diniz que ontem fez o seu primeiro treinamento com a camisa do Vasco. Vamos olhar como é que foi o primeiro dia de treinamento de Diniz. Esse treino foi da manhã de ontem, na primeiro e único treino do Diniz para essa partida de hoje, decisiva contra o Lanús, onde o Vasco precisa da vitória para manter viva a sua chance ainda de buscar essa primeira colocação no grupo. Mas falando um pouquinho desse treinamento de ontem, a gente pode perceber nesses vídeos cedidos pela Vasco TV que os jogadores tiveram um treinamento de espaços mais reduzidos, demonstraram um pouco mais de alegria durante o treino, com bastante sorrisos, bastante coisas. Vamos torcer para que esse espírito de vitória, esse espírito mude no Vasco, que os jogadores não saem para lá esse espírito derrotista e que hoje o Vasco faça uma grande partida. Para essa partida de hoje, a provável escalação que Diniz vai colocar, segundo o GE, é essa daqui que nós vamos ver aqui na tela. O Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê ou Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu particularmente acho que ele repetir a mesma escalação que perdeu de 4-1 Porto Cabello na semana passada é perigoso, mas isso pode também ser uma forma do treinador tentar dar a esse time, assim, passar confiança para que eles reajam e que mostrem um futebol melhor e que hoje consigam a vitória lá na Argentina. Nós não somos o favorito,
nós temos que entender que hoje o Vasco não é o favorito, mas só a vitória interessa. Talvez a repetição dessa escalação, dessa derrota vergonhosa da semana passada, pode ser uma forma de Diniz tentar mudar o psicológico desses jogadores, mostrando que confia neles, e vamos ver se eles consigam fazer uma partida e o Vasco consiga vitória, porque só a vitória interessa. Vamos dar uma analisada no grupo do Vasco antes dessa rodada de hoje à noite. O Vasco encontra-se em segundo lugar, está 3 pontos atrás do Lanús, com saldo de -2. Caso de vitória do Vasco hoje, o Vasco vai para 8 pontos, mas ainda não assume a primeira colocação. Só em caso de uma vitória de 3 gols de diferença. Caso o Vasco vença, 4 gols de diferença, o Vasco assume a primeira colocação no grupo, porque tiraria esse saldo do Lanús de 4, o Lanús zeraria o saldo e o Vasco ficaria com saldo de 2. Então, para essa partida, o Vasco só assumiria a liderança em caso de goleada, que é muito pouco provável. Mas em caso de vitória, mantém ainda a chama viva, mesmo que pequena, para a última rodada disputar pelo saldo de gols contra o Lanús. Lembrando que na última rodada o Lanús pega o Puerto Cabedelo em casa e o Melgar, e o Vasco pega o Melgar em São Januário. Caso o Vasco não consiga um sucesso nessa noite de vitória, o Vasco empate ou perca, o Vasco pode cair para a terceira colocação do grupo. Lembrando que só o primeiro colocado do grupo da Sul-Americana se classifica. O segundo colocado disputa um play-off contra os terceiros colocados da Copa Libertadores, que ficará ranqueado, mas que ficará da seguinte forma: o melhor segundo colocado da Sul-Americana pegará o pior terceiro colocado da Libertadores. E assim por diante. O segundo melhor segundo colocado da Sul-Americana pega o penúltimo colocado e no penúltimo terceiro colocado da Libertadores, e assim sucessivamente. E os times da Sul-Americana decidem a segunda partida em casa. Mas mesmo assim, o Vasco tem que tentar buscar essa classificação em primeiro lugar. E para manter viva essa chance de classificação direta para as oitavas de final, o Vasco precisa da vitória nesta noite, de preferência com saldo de gols. É claro que isso é uma expectativa nossa, porém, o favoritismo é do time argentino devido às últimas atuações do time do Vasco. Esperamos que com o treinamento que nós vimos agora há pouco de Diniz, com um espaço um pouco mais reduzido, o único treino que ele fez ontem pela manhã, antes da viagem da Argentina, o Vasco chegou ontem à noite na Argentina, a gente espera que o time hoje demonstre alguma disposição maior, alguma predisposição, uma disposição tática melhor, algo diferente para poder buscar essa vitória. Em caso de, e voltando ao que nós estávamos falando, em caso de um empate ou derrota do Vasco, seria interessantíssimo que o resultado de Academia, Porto Cabedelo e Melgar fosse uma vitória do Melgar. Lembrando que esse jogo, Porto Cabedelo e Melgar, vai ser na Venezuela. Na Venezuela, onde o time venezuelano tem uma vitória e um empate. O time venezuelano venceu o Vasco e empatou com o Lanús. Ou seja, se o Porto Cabedelo vencer e o Vasco não vencer, o Porto Cabedelo ficará em segundo lugar no grupo, vai pegar o Lanús na última rodada, com o Lanús já classificado, podendo, de repente, até jogar de uma certa forma sem muita vontade contra o Porto Cabedelo e eliminar o Vasco da Gama da Sul-Americana. Então, em primeiro lugar, o Vasco precisa vencer, de preferência com saldozinho de gols. Que é improvável, mas é possível. O Vasco é Vasco. É provável... Desculpa, não é provável, mas é possível, porque o Vasco é sempre Vasco. O Vasco pode chegar na Argentina e vencer o Lanús por sua camisa, e porque o time do Vasco é melhor do que o do Lanús. Não vem jogando bem, mas é melhor. Mas caso o Vasco não vença, a partida entre Porto Cabedelo e Melgar, o Melgar sendo vencedor, será mais interessante para o Vasco, porque o Vasco pega o Melgar na última partida, precisando vencer em São Januário, para se ficar em segundo lugar no grupo e ir para a repescagem, que eu expliquei anteriormente, como será o balizamento dos confrontos. Então, vascaínos, hoje à noite temos que torcer muito, torcer para que Fernando Diniz ontem tenha conseguido mudar o astral desse time, mudar alguma coisa para que o Vasco vença e mantenha viva essa chance de classificação em primeiro lugar. Porque é importantíssima a primeira colocação no grupo, porque as datas já apertadas, quanto menos jogos tiver, melhor. Mas, como eu falei, é muito pouco provável que o Vasco consiga a primeira colocação devido a esse saldo de gols. O 4-1 da semana passada foi devastador, tanto da classificação na tabela, quanto do saldo de gols, porque deixa o Vasco numa luta difícil contra o Lanús, que pega o Puerto Cabedelo na última rodada em casa também. Então, hoje só a vitória interessa para manter viva, de preferência com saldo de gols, para tentar diminuir essa distância do Vasco para o Lanús. Vamos todos torcer logo mais, vascaínos. Antes de encerrar aquele vídeo, eu peço essa curtida e compartilhada no vídeo. Inscreva-se no canal que ainda não é inscrito, que está assistindo agora. E vamos todos juntos mais tarde. Lembrando, 21h30,
Vasco, Lanús e Vasco, no estádio lá Fortaleza, na Argentina. Vai ter transmissão da SBT também, ao vivo. Vamos torcer para a vitória do Vascão, para que acabe essa má fase, que essa fase de derrotista que o time está passando acabe, com a chegada do Diniz, que mude tudo e vai começar a partir de hoje com a vitória do Vascão. Tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira e mais tarde tem Vasco.